Vamos entrar, Ramon, já no último bloco da entrevista e vai ser uma das coisas talvez mais próximas que teremos, porque é que já depois da Semana Santa começa o julgamento do esquema Coldo, o primeiro julgamento contra a corrupção do sanchismo, poderíamos dizer, porque, é claro, nesse julgamento vai sentar no banco dos réus o próprio Victor Daldama, mas acima de tudo vai sentar no banco dos réus o ex-ministro dos Transportes, e que foi o braço direito de Pedro Sanches no partido, no pessoal, no governo, em tudo, José Luiz Ábalos e também Coldo Garcia. É preciso dizer, Ramon, eu vejo assim, não sei se você vai concordar comigo essa opinião, mas esse julgamento contra o sanchismo também vai servir, além de ser uma bomba total contra Pedro Sanches, contra o governo, porque no final das contas vai ser esclarecida toda a corrupção que tem acontecido, uma parte importante da corrupção que tem acontecido durante o mandato dele como presidente do governo, mas também, de certa forma, é como uma espécie de match point para o Dama, né? Porque é verdade que se chegou até onde se chegou graças a Victor Daldama, mas também se espera que Victor Daldama, durante o julgamento, em seu depoimento, digamos, seja a gota d'água que faz o copo transbordar e finalize o trabalho contra Victor Daldama. Podemos esperar uma grande declaração de Victor Daldama no dia em que ele tiver que comparecer diante dos magistrados do Tribunal Supremo, Ramon? Não tenha dúvidas, Miguel, não tenha dúvidas. E eu acho que vai ser, além disso, suficientemente esclarecedora em muitos dos termos, principalmente no caso das máscaras, que é o que está em questão, não é? Aí vamos poder ver como essa parte do que estamos traduzindo, do que vinha sendo traduzido desde o início da sua narrativa, é suficientemente educativa, didática ou informativa, porque vão ser mostradas as formas, os modos, os fatos muito concretos que, além disso, têm impacto nessa trama. É vergonhoso, pois reflete um capítulo triste da nossa história, fatal para todos. Obrigado. Período da pandemia, certo? O enriquecimento de pessoas ligadas ao âmbito do Estado, com certos interesses reais, constatáveis e comprováveis que pudemos ver ao longo deste tempo e com algo. A única coisa que pode, digamos, envolver o próprio senhor Valdama é que ele era um empresário, contribuía, tendo uma empresa vinculada, sim, para a venda desses insumos. Mas quem definia o preço final, vamos lembrar todos, era o próprio Estado. Cuidado com isso, hein? Os empresários que estavam trabalhando dentro da legalidade podem ser propensos a serem filantropos ou não. Podem até mesmo não ganhar nada ou ganhar o que lhes é devido. Mas ali havia uma série de custos de transporte e tal, muito reduzidos, e depois, quem definia o preço nelas, como o senhor bem sabe, era o esquema. Em específico, cuja capacidade responsável já sabemos quem era, o Estado ou os membros que estavam dentro dessa normativa. Perceba que o Sr. Ávalos, na época, foi nomeado gestor ou, digamos, centro de gestão e logística para o abastecimento desses insumos de saúde para o restante das administrações. E daí derivam várias responsabilidades, como é possível que atualmente esteja sendo realizada uma investigação por parte da Procuradoria Europeia. Nas Canárias, também para esclarecer até onde chegaram certos pontos que são sérios, subsídios, acordos, preços de máscaras, preços de testes que eram necessários para serem homologados, milhares de coisas que têm a ver com onde incide a parte pública, como é o pano de fundo econômico e opaco que pode existir. E depois, acima de tudo, além disso, o retorno que foi feito pelas diferentes comissões, não só no Senado, mas também no caso das Canárias, por exemplo, no Cabildo, lá, ou no Parlamento das Canárias. Há suspeitas claras de que não houve transparência suficiente para considerar que isso seguisse por via de urgência e servisse para tudo, certo? Quando falo de barra livre a nível informático, então também houve carta branca para tomar decisões. Onde você descobre que existe uma empresa subsidiária e vinculada à Plus Ultra e que foi dado a ela 1.200.000 euros. No final, acaba-se depois verificando e é preciso contratar outra empresa para poder transportar os insumos de Xangai até as Canárias. Para uma segunda empresa. E descobre-se, por sua vez, que essa empresa tem vínculos com a primeira, porque o secretário de administração dessa empresa está na... Obrigado, 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 das duas, e é também Angelito Torres. Ou seja, um completo absurdo geral que atinge diretamente a consciência de todos os cidadãos. E que, além disso, acima de tudo, em um momento tão delicado e tão complexo como foi o da pandemia, sofrido por todos. Não é bom que ninguém seja isento e se beneficie, enquanto os empresários que têm que fazer as compras que lhes cabem, colocando suas margens de lucro. Mas, onde estão esses? Obrigado.
Obrigado. Governamental ou que tem capacidade ou autoridade para alienar. Obrigado. Vai ser adiantada uma boa comissão que me parece que é amor. Podemos dizer, Ramon, que a fala de Victor será uma bomba no julgamento. No mínimo, extremamente chamativa, esclarecedora e certamente dependendo do que as partes forem capazes de indagar, pois com certeza a bomba é certa, sem dúvida alguma. Também precisamos acompanhar o desenrolar do julgamento. Você percebe que começa no dia 7, temos até o dia 28, vão haver circunstâncias ativas e expostas por ambas as partes. Mas eu acredito que vamos ter um dos julgamentos que vai refletir muito o que é o caráter e o espectro sociopolítico. Nosso país, com as responsabilidades que estão ligadas e que vêm junto com tudo isso. Até agora perceba que a figura mais visível, pelo famoso invigilando, como sempre digo, não sabia. O mais estranho é que ninguém sabe nada de ninguém. Você vai tocar diretamente em um partido, um secretário-geral ou secretário de organização, é sua mão de ferro e é, digamos, a obtenção da informação e do poder que vem emanado do próprio presidente, que não sabe de nada. Ninguém é que eu não sei. Acho que por vergonha na cara, por autoridade, por seriedade, por ética e por credibilidade, já deveriam ter renunciado, já deveriam ter sido convocadas eleições gerais, como é o correto. E espero que, na consciência de todos que nos ouvem, hoje fique claro que, na próxima eleição, cada um de nós tenha em seu interesse e em sua vontade a oportunidade de mudar isso. Mostramos na tela, Ramon, artigo que publiquei. Anticorrupção abre caminho para que Aldama não vá preso após confessar no caso Coldo. É preciso dizer que, antes de ir a julgamento, o Ministério Público pede 7 anos de prisão para Victor de Aldama por organização criminosa e crime de suborno continuado. É preciso dizer que esse é o limite mínimo que pode ser solicitado por esses dois crimes. Ou seja, o Ministério Público já está levando em conta, digamos, esse limite. Pela colaboração de Aldama, mas é preciso dizer que na audiência preliminar em que eu também estive, o procurador-chefe da anticorrupção, Alejandro Luzón, deixou em aberto a possibilidade para que Aldama não vá para a prisão, porque ele disse que dependendo do que ele dissesse no julgamento, por isso eu te perguntava tanto sobre a declaração dele, a colaboração dele poderia ser interpretada como uma atenuante qualificada ou muito qualificada. Era aí que eu queria chegar. Essas reduções sempre são grandes quando se trata de colaboração com a justiça. Miguel, e acho que elas têm um. Até agora, o senhor de Aldama segue reafirmando seu compromisso em esclarecer a verdade com suas declarações. Tem um valor probatório enorme, mas um valor de colaboração com a justiça que nenhuma das pessoas, nem mesmo aquelas que ainda não estão em outros processos, jamais teve. Isso significa ter esse compromisso, como você bem entende, e o Ministério Público também. E é bom que você ressalte isso, porque eu acho que essa é a importância dessas coisas. Ou seja, quando alguém colabora com a justiça e é capaz de fazer isso de maneira comprovada, a justiça também responde. Não se lembra, Ramon, não se lembra ou não existe um precedente de colaboração com a justiça como o de Aldama na Espanha? Totalmente. Concordo totalmente. Por isso disse que isso vai entrar para a história e contribui muito, não só para esclarecer a verdade, mas para fortalecer a relação do cidadão com a justiça, que deve ser de ação, e além disso, é preciso lembrar várias coisas. Ele também se incriminou em alguns pontos. Perdoe-me, acho que a natureza, que muitas vezes chega até mesmo no âmbito jurídico a estabelecer que uma pessoa pode até mentir em um processo, mas não que se incrimine, é fantástica. Neste caso, foi totalmente assim. Isso precisa ser levado em conta. Isso é muito importante para o senhor Aldama, pois acredito que ajudará a lhe estabelecer uma proximidade definitiva com a justiça, promovendo um equilíbrio com implicação tanto da pessoa processada quanto da própria justiça, que reconhece o valor da colaboração para esclarecer e identificar a origem e solução de um problema. Neste caso, não se trata só deste julgamento, mas também da limpeza e exegese. O que devemos fazer diante do panorama jurídico e social? Isso é importante. Acredito que o senhor Aldama merece essa consideração e que haverá um antes e depois nesse tratamento e forma de colaborar. Vamos encerrar, Ramon, com a última. Eu publiquei há alguns dias, vamos falar de futuro, mas de futuro imediato. Na trama Coldo Aucu última,
Já os relatórios sobre Francine Armengol, presidente do Congresso dos Deputados e ex-presidente das Baleares, e sobre o patrimônio de Santos Cerdán, entre outras coisas, graças às informações fornecidas por Víctor Aldama e pelo seu testemunho. Seria muito descabido prever, Ramon, que algumas dessas pessoas, Cerdán já caiu, por esses testemunhos de Víctor de Aldama também, e por essas pistas que ele colocou sobre a mesa da UCU e da Promotoria Anticorrupção. Seria descabido pensar que outras pessoas, como por exemplo Francine Armengol ou aquele de quem falamos tanto há pouco, Ángel Victor Torres, pudessem acabar também formalmente investigados no âmbito do esquema. Coldo, levando em conta as informações que Víctor de Aldama sabe, que você, algumas coisas suponho que ele também deve ter te contado. Víctor de Aldama ainda guarda material para incriminar e fazer com que outras pessoas dessas altas esferas, esses ministros, presidente do Congresso, possam acabar formalmente investigados, Ramon? Tenho certeza de que ele ainda possui um arsenal importante e poderoso, Miguel. Digo isso claramente, sem dúvidas. Sobre a investigação dos demais, repito que devemos focar no dever de vigilância, pois ambos tinham responsabilidades em suas comunidades autônomas, um nas Baleares e outro nas Canárias. Acho que ali estão sendo conduzidas investigações para o caso, por exemplo, das Canárias. Como te disse, está o Ministério Público Europeu atuando e vendo claramente que o interesse siga de uma forma muito mais transparente em relação à produção. Os processos que estão em andamento, porque há irregularidades evidentes, bem, existe uma competência e uma responsabilidade no caso do ministro enquanto presidente da autonomia das Canárias. E no caso de Rondinal Mangon, negando o principal, como você bem sabe, talvez tenhamos que considerar que essa linha também deverá ser seguida no seu devido tempo, quando for apropriado. E para isso, Vítor é, bem, um grande cicerone na hora de recriar e conduzir essa viagem aos submundos, não é? Sempre à frente, com você. Virgílio, para qualquer conhecedor ou pesquisador que precise, bem, que isso seja valorizado e tenha um preço e valor real e social, não é? Acho que vamos ter uma primavera-verão muito animada, você sabe disso, e que levando em conta essas declarações e esse período de cerca de 3 semanas, pode ser promissor. Acho que a Plaza del Marqués de la Ensenada vai estar movimentada para aqueles que quiserem saber qual é o espírito e o esqueleto moral de um país que está sofrendo. Bem, um grande, como diríamos, grande decepção, não é? De suas instituições, que por mais que estejam tentando continuamente elogiá-las e dizer, não é? Eu aqui vejo que as responsabilidades das pessoas que atuam como ferramenta de imagem são no mínimo duvidosas, não é? Acredito que seria necessário agir para que isso ocorresse em uma Espanha mais limpa e renovada. E é necessário que todos nós contribuamos, todos, jornalistas, cidadãos, todo mundo, mas também sendo nós mesmos, e começando pelo pequeno, melhores. Bom, Ramon, então vamos ficar com essa última reflexão e com essa afirmação que você fez, de que ainda Víctor de Aldama guarda um arsenal de informações. Miguel, você nem imagina, acho que poderíamos falar de capítulos em série, né? Quando surge um nome ou personagem, sempre ficam pontas soltas. Curiosamente, essas pontas soltas não são usadas para confundir, pois não quero fazer sensacionalismo, esse não é meu papel. Mas no mínimo você ficaria surpreso, pelo menos no dia em que for revelado o depoimento de Vítor diante de sua excelência sobre sua participação como testemunha, né? Sobre a questão do envelope, pode ser promissor, não tenho dúvida, viu? Não tenho dúvida, aliás. Eu acho que, bom, vai ter alguma coisa, né, que talvez ele fique calado, né? Acho que vou fazer uma reinvenção do nome da Rosa, que vai ser maravilhoso. Vou descobrir os salvatores no jogo. Bom, Ramon, muito obrigado mesmo por ter estado conosco nesta audiência de medidas cautelares. Você está em liberdade, sem medidas cautelares não poderia ser diferente. E de verdade, muito obrigado por todas as informações. Essa entrevista foi fantástica, tudo o que você nos contou. Por favor, diga ao Víctor que as portas de medidas cautelares e de liberdade digital estão abertas para qualquer arsenal que ele queira nos oferecer. E claro, também aproveitamos, Ramon, fica o convite, caso um dia você também queira estar com nossos espectadores de medidas cautelares aqui, seria um prazer ter o Víctor de Aldama também. E de verdade, acho que você faz um trabalho admirável, Ramon. É um tema muito complicado, você trabalha muito, porque eu vejo e sei disso.
Ou seja, te dar os parabéns por todo o seu esforço e principalmente por aquilo que já parece ser coisa de românticos, né? Mas é isso. Todos os espanhóis que queremos que nosso país seja melhor, que se limpe da corrupção e, claro... É um compromisso. E é curioso, porque quando converso com colegas, pessoas da mídia e com o pessoal da editora, sempre acontece a mesma coisa. Acredito que poucos de nós permanecem comprometidos, apenas 2, e creem que sempre é possível melhorar. Mas para isso a pessoa precisa estar motivada, precisa estar envolvida, precisa se sentir responsável pelo que faz. Acredito que a melhor ajuda vem de colegas como vocês, que têm a responsabilidade de informar e, assim, contribuem para criar senso crítico na população. E muitas vezes o senso crítico precisa partir de uma natureza sem interesses escusos. E eu acredito que vocês e o grupo de vocês fazem isso, assim como tantos outros. Além disso, há outros que claramente não são iguais, ou seja, nem todos e nem tudo vale. Muito obrigado mesmo, de verdade, Ramon. Insisto por ter você aqui, por essa conversa e, acima de tudo, pela sua disposição. Sempre ajudando os colegas, os jornalistas, quando há uma informação que afeta Víctor Daldama, como sempre, você está disponível para nos ajudar, para confirmar, para desmentir. Se estão divulgando uma informação verdadeira sobre Víctor Daldama, é graças ao seu trabalho. Muito obrigado, Ramon. Forte abraço. Mais uma vez, obrigado a você. Obrigado.